Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus. Hoje nós estamos celebrando a grande solenidade dos santos apóstolos São Pedro e São Paulo, na qual nós estávamos celebrando no dia 29 de junho, quinta-feira, e no domingo, hoje, se celebra aqui no Brasil esta grande solenidade, mas é a grande solenidade do dia 29 de junho, São Pedro e São Paulo. Como comenta Santo Agostinho em seus sermões, estes mártires viram o que pregaram. O martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Não falamos de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Antes ele havia dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo retorquiu, por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizestes, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Construirei a minha igreja, porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra, como o cristão vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos, aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu estas chaves não foi um único homem, mas a igreja una. Assim manifesta-se a superioridade de Pedro, que representava a universalidade e a unidade da igreja, quando lhe foi dito, eu te darei. A ele era atribuído pessoalmente o que a todos foi dado. Com efeito, para que saibais que a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, ouvi o que em outra passagem o Senhor diz a todos os apóstolos: recebei o Espírito Santo. E em seguida, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. No mesmo sentido, também depois da ressurreição, o Senhor entregou a Pedro a responsabilidade de apacentar suas ovelhas. No que dentre os outros discípulos só ele merecesse pastorear as ovelhas do Senhor. Mas quanto Cristo fala a um só, quer deste modo insistir na unidade da igreja. E dirigiu-se a Pedro, de preferência aos outros, porque entre os apóstolos
Pedro é o primeiro. Não fiqueis triste, ó apóstolo. Responde uma vez, responde uma segunda, responde uma terceira vez. Vença por 3 vezes a tua profissão de amor. Já por 3 vezes o temor venceu a tua presunção. Desliga por 3 vezes o que por 3 vezes ligastes. Desliga por amor o que ligastes por temor. E assim o Senhor confiou suas ovelhas a Pedro, 1, 2 e 3 vezes. Num só dia celebramos o martírio dos 2 apóstolos. Na realidade, 2 eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente e Paulo seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações destes 2 apóstolos. Que, a exemplo de São Pedro e São Paulo, vamos anunciar o Evangelho pelo mundo afora. Pedro, o primeiro pontífice da Santa Igreja, e hoje o Santo Padre, o Papa Francisco, o sucessor de Pedro, que tudo seja renovado na Santa Igreja. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo chegou na região de Cesareia de Filipe com os seus discípulos e ali perguntou aos discípulos quem ele era. O Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz a pergunta argumentando para todos os seres humanos a sua humanidade e a sua divindade. Na sua humanidade e na sua divindade, no momento em que ele argumenta ser o Filho do Homem, bem sabemos que o Filho do Homem é um homem só, Deus, um homem só com toda a humanidade. E os discípulos responderam. Alguns diziam que era João Batista, o precursor. João, que representa o Antigo e o Novo Testamento. Outros que era Elias, e outros ainda que era Jeremias,
ou alguns dos profetas? Meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos foram do Antigo ao Novo Testamento, mas não responderam quem era o Senhor. E chegou a vez de Simão Pedro. O Senhor perguntou a Pedro: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Deus vivo. Pedro respondeu: A divindade de Cristo Senhor. Pedro respondendo: A divindade de Cristo Senhor, o Senhor responde a Pedro a felicidade. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus argumenta em sua humanidade, mas em sua divindade revela a Pedro quem ele é, meu Pai que está nos céus. E Pedro revelou quem é Cristo Senhor. Pedro recebe o poder de ligar e desligar. Os Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo, como comenta Santo Agostinho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, construída por Cristo Senhor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Que Pedro é o primeiro pontífice, e Cristo constrói a sua igreja com Pedro. Que Pedro é o primeiro vigário seu, é o primeiro vigário de Cristo na terra, e a igreja é construída na rocha, que Cristo é a rocha. E todos nós temos que permanecer na rocha, que quem está na rocha está guardado e fortalecido para sempre. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. O poder da Santa Igreja Católica, meus irmãos e minhas irmãs, é ter fé, é acreditar, é permanecer em Cristo, é fazer tudo o que Ele está nos dizendo. Que todos os seres humanos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. E Pedro recebe o poder, a chave do reino dos céus, é o poder de ligar e desligar. O que é ligado aqui na terra é ligado no céu. O que é desligado aqui no céu é desligado na terra. O que é desligado na terra é desligado no céu. É o poder de ligar e desligar. O que nos anuncia aqui o Evangelho na terra está sendo anunciado no céu. Que nós somos a igreja peregrina que marcha para o céu, que caminha para os céus. Nós somos a igreja militante que triunfaremos com a igreja triunfante. Nós somos a igreja militante que caminha, que anuncia com a igreja triunfante. Estejamos juntos em unidade, em fraternidade, propagando a copiosa redenção de Cristo Senhor, permanecendo na rocha firme que é Cristo Senhor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo.
Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, aperte o coração de todos os seres humanos, para que todos os seres humanos permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro e implorado o vosso auxílio. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Pedro e São Paulo, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz domingo, bom e delicioso almoço.